Oi pessoal, nesse vídeo eu vou responder o Paulo Cogos sobre cotas raciais e dívida histórica. Paulo Cogos, para quem não sabe, é um famoso anarcocapitalista que apoia o Bolsonaro, o que não faz muito sentido logo de cara, já que anarcocapitalismo é meio que contra políticos de forma geral. Mas enfim, ele faz argumentos furados contra as cotas raciais e falaciosos que eu gostaria muito de responder. Vamos ver o que ele tem a dizer nesse vídeo. Eu tenho aqui uma denúncia para fazer. Em algumas universidades, especialmente a Unicamp e o Colégio Técnico lá de Campinas, o Cotuca, estão implementando práticas que me lembram muito o que se fazia com os judeus no Terceiro Reich. Algumas pessoas resolveram se rebelar contra as cotas raciais. As cotas raciais são uma prática. Aqui já tem o primeiro erro. Comparando os testes de heteroidentificação usados pela universidade, como a Unicamp, e os testes usados pelo Terceiro Reich. Isso que você fez, Kogos, é conhecido como falácia da falsa equivalência. Por causa de uma característica em comum, você equipara os dois, sendo que os dois têm objetivos completamente diferentes um do outro. O Terceiro Reich para matar aqueles que não eram descendentes de Thor, e a Unicamp para corrigir a desigualdade social no Brasil. E detalhe, um detalhe bem interessante. As cotas raciais, né, as vagas para as cotas, representam 15% no total. Então não é uma coisa assim generalizada que vai prejudicar substancialmente a aqueles que não são afrodescendentes. Vamos continuar. Racista. Por quê? Porque se eu vou prestar um concurso e o cara pergunta qual é a minha raça, isso é racismo. O que não era, o que interessava não era quantas questões de matemática, de português e de literatura e de história eu acertei? Pelo contrário, ela é antirracista, o oposto de racismo. Cara, a gente passou por 4 séculos de escravidão, onde negros eram considerados animais praticamente, e deveriam ser propriedade de brancos. E mesmo depois de ter acabado a escravidão, os negros não tinham porra nenhuma e não tinham nenhum suporte, nenhuma indenização dos seus antigos senhores de engenho. Não deram nenhuma compensação para os escravos. Ao contrário dos senhores de escravos, que receberam ajuda do Estado, pois os pobres coitados, né, eles perderam os seus escravos, né, e precisaram ali de uma compensação financeira do Estado. Cara, e essa injustiça permaneceu por anos, e a gente tem sequela até hoje disso daí. A cota, ela não é um negócio assim para dar privilégio ao negro como muitos acham, não. É para corrigir essa falta de indenização, essa falta de preocupação que o Estado brasileiro não tinha antes. E os negros sofrem as consequências disso até hoje. É por isso. Então por que demônios do inferno você quer saber a minha raça? Se você perguntou a minha raça num concurso, você já é racista. Fim. Aí é dívida histórica. Que dívida histórica, cara? A minha família veio da Romênia, perseguida pelo Hitler. Quando eu cheguei aqui, a escravidão já tinha acabado há muito tempo. Cadê minha dívida histórica? E outra, Porém, os seus antepassados não sofreram séculos de escravidão, eu imagino. E quando eles chegaram aqui no Brasil, eles tinham bons empregos normalmente. Ao contrário dos negros, que eram marginalizados. Eles acabavam virando mendigos, além de não ter recebido indenização daqueles que o escravizaram. E ainda, não o bastante, tinha pseudociências como a frenologia, que afirmava que o crânio de negros era inferior ao dos caucasianos, e uma porrada de gente acreditava nisso. Então os negros, eles foram assim massacrados de todas as formas, mesmo depois da escravidão ter acabado. Quando a escravidão acabou, o racismo ele não acabou junto. E é por isso que a gente precisa corrigir isso hoje. Consegue entender a porra do problema, cara? Nossa. mesmo se eu fosse descendente direto de um senhor de engenho, eu não posso pagar pelos crimes do meu tataravô? Cara, é que tipo assim, tu fala como se o movimento negro quisesse, tipo, a escravidão de brancos.
Cara, tu não tá pagando por nada, cara. Tu não tá pagando por porra nenhuma. As cotas é o mínimo que o Estado devia fazer pelos negros. Visto que foi o próprio Estado que legitimou a escravidão. E lembrando, as cotas representam só 15% no total de vagas, cara. Não é uma punição assim severa que você tá sofrendo. Não é nada disso, cara. Vamos continuar. Entendeu isso? Que dívida histórica, cara? Está onde? No Código de Hammurabi? Agora, o fato é, brancos escravizaram negros. Negros escravizaram brancos. Os otomanos escravizavam brancos europeus até muitas décadas depois da escravidão ser abolida nas Américas. Cara, na realidade não. Isso daqui foi a escravidão de negros para brancos foi muito menor, muito menor. E outra, a escravidão de negros, diferentemente da escravidão de brancos que você mencionou, ela foi oficializada pelo Estado. Ela foi legitimada pelo Estado, tinha segurança jurídica pro senhor de escravos. Então, assim, cara, esse argumento aqui que tu usou no vídeo, eu sei de onde ele vem. Ele vem do Leandro Narlock, provavelmente. O guia, como é que é o nome? Guia historicamente incorreto politicamente incorreto da história do Brasil e do mundo, que afirma isso daqui. Eu vou deixar aqui na descrição para vocês o canal do Leitura Obriga História, que fez um vídeo a respeito disso. Na realidade, um documentário, né, mais ou menos ali de 1 hora, explicando os furos, né, dessa alegação. Tá? Vamos continuar aqui. E negros escravizaram negros. E uma quantidade muito maior do que brancos escravizaram negros, porque a escravidão era de uma tribo contra outra na África. Então, vocês vão cobrar dívida histórica até quando? Até vocês solaparem todo o capital acumulado na humanidade? Já ouviu falar em perdão, que seja? Nem cabe a palavra perdão, porque não houve crime. Ninguém que está vivo hoje foi criminoso e ninguém que está vivo hoje foi vítima. Então, esse... Não, mas espera aí. Quem é descendente de senhor de escravos certamente se beneficia desse processo. Você não concorda? E certamente quem é negro sofre as sequelas deixadas pela escravidão. Ou eu vou precisar explicar isso daqui pra você? Não me venha com negócio de dívida histórica. O fato é o seguinte, algumas pessoas, muito esclarecidamente, de forma muito lúcida, resolveram se rebelar contra esse sistema racista que é a cota racial. Ah, então vamos todo mundo se declarar negro pardo lá no teste. Todo mundo é negro, todo mundo é pardo, acaba as cotas raciais. Sabe qual foi a resposta da Unicamp? Vamos testar se você é negro. Eu exijo testes raciais. O que é um teste racial, meu Deus do céu? Teste racial. Você sabe quando surgiu esse conceito de teste racial? Te digo. 1933, Decreto Nacional Socialista. Aqui, de novo, tá cometendo a falácia da falsa equivalência. De novo esse erro. De definição racial. Eles queriam separar o que eles chamavam de É a mesma coisa que, tipo, eu pegar, deixar um copo de água e um copo de ácido sulfúrico. À primeira vista, eles parecem ser iguais. Só que tenta beber um e tenta beber outro pra você ver a diferença. É tipo isso, tá ligado? Não sei se deu pra entender. Juden, judeu puro, de Michelin, que eram os judeus misturados. E aí se chamava teste Michelin. Aí eles faziam de tudo lá, testavam os antepassados do cara, faziam um teste de sangue, medida, sei lá como é que eles faziam isso. Era a famosa pseudociência nazista. 2020, os testes raciais voltam aqui no Brasil, na Unicamp, e ninguém fala nada, desgraça! Não é possível! Quem estava por trás disso era um cara, um desgraçado, chamado Otmar Freier von Verschuer. Ele trabalhou junto com Mengele, que era aquele torturador de judeus. E o von Verschuer, esse psicopata, ele era obcecado com higiene racial. Então ele fazia ali medidas. Tu é judeu, tu tem cara de judeu, deixa eu medir teu nariz, deixa eu medir a distância daqui até aqui, sei lá. Como é que ele fazia isso? E aí ele escreveu um livro chamado Racial Hygiene
as science and state function. A higiene racial como ciência e função do Estado. A Unicamp e outras faculdades públicas fazendo isso, então é função do Estado conferir a raça das pessoas? Bom, mas nazista é o Bolsonaro que bebe leite, né, desgraçados? Vocês fazem Eu acho que vai ficar por aqui mesmo, tá, pessoal? Se gostaram do vídeo, pode deixar o like aqui e se inscrever no canal, tá, pessoal? Isso daqui vai ajudar. E é isso. Curta, compartilhe, se inscreva. Acabou o vídeo. Até mais. Até uma próxima oportunidade, pessoal. Tchau.